Fala, gente boa! Como é que estamos? Estamos aí nesse percurso, né? Nesse seminário de libertação da família, das heranças espirituais. E essa história que foi narrada aí de Jonathan Edwards e os Dukes é bem forte, né? É uma situação bem complexa, onde que a gente fica olhando, né, o legado. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o legado. Então a história que nós aprendemos aí dos Dukes e de Jonathan Edwards, né? A gente vê que as heranças legadas elas se perpetuam na nossa descendência familiar, né? São alianças feitas intencionalmente, né? Com Deus, com aquilo que é positivo, ou até mesmo de forma inconsciente, porque tem pessoas que escolhem o mal, mas tem pessoas que elas são envolvidas num ambiente maligno e elas não conseguem perceber claramente que esse movimento é um movimento do inimigo nas suas vidas. Há pessoas que estão enganadas e a gente precisa justamente entender a complexidade da vida e entender essas circunstâncias, tá bom? Há pessoas que estão presas de forma inconsciente mesmo, em prisões emocionais, físicas e espirituais. Eu já citei lá atrás a respeito de Lucas capítulo 8, né, que haviam mulheres que estavam com enfermidades oriundas de demônios. Então a pessoa não tinha uma consciência. É lógico que há um vínculo, há um acesso que é dado, né? Mas na realidade a pessoa não tinha consciência ainda. Então quando a gente fala de legado, a gente sempre pensa nessas coisas, né? Que recebemos, sejam positivas ou negativas, né? Um exemplo muito claro de legado é o exemplo de Abraão e de Isaac. Olha que história interessante. Abraão, em Gênesis capítulo de número 20, verso do 1 ao 3, ele está mudando de localização e quando ele chega naquela terra, ele mente ao rei dos filisteus e ele diz que Sara é apenas uma irmã. É uma verdade, mas é uma meia verdade. E o interessante é que Isaac, em Gênesis capítulo 26, verso 7, faz a mesma coisa, né? Assim, quando Abraão mentiu para o rei dos filisteus, ele também está mentindo, dizendo que Rebeca é apenas a sua irmã. A mesma coisa. Gênesis 20, do 1 ao 3 diz assim, olha só a história. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe e passou algum tempo em Cádiz e Sur e habitou como estrangeiro em Gerar. E Abraão disse a Sara, sua mulher, é minha irmã. E Abraão disse de Sara, sua mulher, é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, mas Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, eis que estás morto por causa da mulher que tomaste, porquanto ela tem marido. Abraão mente e ele coloca então o rei numa situação bem complicada, mas Deus age com graça e misericórdia e o avisa em sonho. Gênesis capítulo 26, verso 7. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram a respeito de sua mulher, disse ele, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Por que ele está com medo? Né? Ele está com medo achando que poderiam matá-lo para ficar com a mulher. Então, Abimeleque, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa. Veja que aquilo que Abraão fez, ele deixou como legado negativo sobre a vida do seu filho. E ele faz a mesma coisa. Então, eu quero falar de legado, mas eu quero falar prioritariamente como quebrar essas heranças espirituais negativas. Eu já falei do posicionamento, mas agora eu quero te dar alguns caminhos para que a gente possa quebrar essas heranças, né? Para se quebrar uma herança espiritual negativa, deve-se prioritariamente se unir a Cristo. É uma união a Cristo que rompe com essas alianças negativas,
com o pecado, né? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que interessante. Às vezes há alianças intencionais. Às vezes as alianças são inconscientes, né? Mas o aspecto espiritual, tanto das alianças intencionais como dessas inconscientes, elas estão sobre nós, estão acontecendo, né? Eu gosto muito de uma expressão de Russell Shedd, quando ele fala sobre a salvação. Salvação não consiste meramente na separação do que é errado, mas envolve uma união positiva com aquilo que é correto. Nesse caso é Cristo. Entende que não é só deixar de fazer o erro, de fazer o que é o errado. Eu posso deixar de fazer o que é errado, mas nunca me unir àquilo que é bom na sua essência. E nesse caso, na concepção cristã, é Cristo. Então não é apenas deixar de fazer o que é errado, mas é me unir a Cristo. E isso é o grande desafio que a gente tem. Tanto para romper as heranças negativas, quanto para perpetuar as heranças positivas. Deus nos dá possibilidade de mudar as situações das heranças negativas. Nosso presente e o nosso futuro não são determinados apenas pelas escolhas ou missões humanas que aconteceram, seja dos nossos pais ou nossas até aqui. As crises, as circunstâncias não são que determinam a gente, mas os propósitos de Deus e a aliança que nós podemos fazer em Cristo para estar debaixo desse propósito. As alianças intencionais, elas são aquelas assumidas abertamente no mundo do espírito e no mundo que a gente se posiciona, mas aquelas que não são intencionais, elas, às vezes, a gente vai tomando decisões, olhando para algo e acaba entrando numa herança negativa, maldosa. Eu vou usar um exemplo. Alguém que precisa sustentar a sua casa. E ele, lá no início, na sua vida, ele recebe um dinheiro para fazer algo, e aquele algo que ele está fazendo é para sustentar a sua casa, é para ter recurso. Mas aquele algo pode ser ampliado. Ele pode estar arando uma terra e o dono daquela terra faz uma proposta para ele. Olha, puxe a minha cerca e aumente um pouco mais para o lado e vamos ampliar a terra que a gente vai arar. E no outro ano ele pode falar de novo isso. Vamos ampliar essa cerca e vamos então arar esse lugar. E ele está começando a ganhar um recurso, porque ele está arando aquela terra, mas ele está agora começando a tomar uma terra de uma propriedade que não pertence àquele dono. Ainda que a atitude diretamente é do dono de aumentar, quem está tendo a ação de ir tomando a terra é aquele funcionário. Então aquilo não começou negativamente, porque ele estava querendo manter a sua casa, mas depois ele começa a ampliar o território de uma forma negativa debaixo de uma ordem que não era a sua intenção, mas que ele começa a fazer, e aquilo começa a perpetuar algo negativo na sua vida, na sua casa. E isso precisa então ser rompido, mudar essa aliança que foi de forma inconsciente, de corrupção, de algo negativo. Então, assim como a gente aprendeu que o mundo do espírito age sobre o mundo físico, quem sabe existem heranças que a gente precisa romper. Como essas heranças negativas elas se instauram nas pessoas e nas famílias, né? A gente tem várias maneiras da gente permitir que coisas permaneçam sobre nós, né? Por exemplo, nas escolhas deliberadas pelo pecado, pornografia, prostituição, uma vida que a pessoa se apega às questões sexuais negativas, o sexo antes do casamento, né? Eu conheço famílias e testemunhos de pessoas que falaram, olha,
Toda a minha família era uma família que vivia e praticava o sexo antes do casamento. Todos eles tiveram essa herança espiritual. E se uma pessoa não romper com isso, ela vai perpetuar, e às vezes no seu próprio filho isso vai estar acontecendo também. Por que isso é negativo? Tem gente que mantém uma vida sexual ativa com alguém que ele vai casar, mas pode ser que algumas pessoas não casem com aquelas pessoas que ela manteve uma relação sexual, e ela fez uma aliança de sangue com essa pessoa, ela fez uma aliança sexual com essa pessoa, e na realidade há vínculos espirituais que estão abertos e que essa pessoa precisa romper, precisa se arrepender e começar de novo, né? A prática sexual ilícita, né, de grupos, né, de prostituição, de pessoas que buscam ficar tendo relações sexuais em grupo, algo tão negativo, onde há uma mistura de questões tão negativas na vida dela, de sexo com outra pessoa do mesmo sexo, de pessoas que estão mantendo um tipo de sexo não aprovado pelas escrituras, como o sexo anal, né? Ali não foi construído para isso, ali tem uma outra finalidade. Então são coisas que são intencionais e que precisam ser rompidas, né? Eu conheço homens que eles tiveram uma experiência lá atrás de sexo anal, né, realizando isso como ativo, como passivo, e que ele fica tentando trazer isso para o seu casamento. A experiência dele é tão marcante que ele fica trazendo isso para o casamento e fica às vezes tentando vivenciar essas experiências do passado e que precisa mudar isso. Ou alguns costumes que já foram recebidos, uma influência espiritual recebida, né, dos seus ascendentes, né, como uma vida promíscua, como uma vida de costumes negativos na área sexual, como o adultério na vida familiar que precisa ser rompido, né? E que a pessoa continua se mantendo dentro dessa atividade de adultério, de prostituição. Então é um negócio bem complicado, né? Como uma reprodução de violência familiar, de agressão física e sexual. Eu ouvi algumas histórias e lá no norte, na fronteira, algumas situações, né, e as pessoas me citavam alguns costumes, e eu conheço uma pessoa que ela teve que fugir, ele era pastor, ele teve que fugir da fronteira, porque existia um costume negativo familiar, onde os patriarcas da família eram aqueles que iniciavam a vida sexual das meninas da família ainda novas, né, abaixo de 10 anos. E essa pessoa denunciou, né, a polícia e tudo, e essa pessoa foi presa. Mas ele trouxe uma situação, ele disse assim, olha, eu estou sendo preso por causa disso, você me denunciou, mas eu vou te matar, porque você não acabou apenas com uma atividade ilícita, você acabou na realidade com uma tradição familiar. Olha, uma coisa que o inimigo colocou, onde destrói a vida das meninas daquela família, e para ele aquilo não é um mal, é uma tradição familiar. Então, tem coisas que entram e se perpetuam em famílias de forma tão negativa, e a gente usa desculpas, entre aspas, né, de tradições ou de questões que estão na realidade perpetuando dores em nossa vida. E a gente precisa romper com isso. Eu vou falar ainda sobre a libertação, mas já vai ser no próximo vídeo, para não ficar tão extenso. A gente vai falar do principal libertador dessas situações da nossa vida. Jesus é o libertador, tá bom? No próximo vídeo, se você quer comentar alguma coisa, citar uma experiência, a ideia de citar a experiência não é entrar em detalhes, é dizer, eu sofri com isso, mas eu consegui resolver essa situação a partir disso, disso e disso.
através de Cristo, tá bom? Não é para esmiuçar nenhuma situação difícil que você viveu. É na realidade para dizer, eu tive dificuldade, uma herança espiritual negativa e eu venci assim, 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 tá bom? Vai ser bacana que vai estar nos dando mais material para mostrar como que a gente pode vencer essas barreiras em nossa vida. Em Té, vamos estar juntos aí.